E aí, minha gente querida, que bom estar com você por aqui. Eu quero dividir com você hoje algo que tem me incomodado já há bastante tempo. E sabe aquela coisa quando vai e fica aqui preso e a gente precisa extravasar isso? E eu não poderia deixar de extravasar também com você, falar junto a você que já me acompanha há um tempo aí no programa Família Café. Bom, eu estou falando do Evangelho dos Coachings, esse pessoal que criou uma nova teologia, que é uma teologia que não tem nada a ver com Deus, tem mais a ver com antropocentrismo, ou seja, colocaram o homem no centro das realizações do seu falar teológico, do seu pensar teológico, do seu propagar teológico. Só para você ter uma ideia, a palavra evangelho significa boa notícia. Consequentemente, vem a proposta de que quando você anuncia a boa notícia do evangelho, você consequentemente denuncia as más obras cometidas pelo homem. E isso acontece por quê? A palavra evangelho não foi criada pelos discípulos de Jesus, já era uma palavra antiga, usada pelos imperadores romanos. Cada um deles tinha o seu evangelho. César, Diocleciano, seja qual for o imperador romano daquela época, tinha lá o seu evangelho. E o que era? Eram as notícias, boas notícias das vitórias desses imperadores sobre os povos que eles conseguiram submeter. Então, de alguma maneira, isso era contado nos quatro cantos onde o Império Romano governava. Jesus, ele vem trazer não um império, porque o império não é algo que tem direito sobre uma determinada terra. Ele vem trazer a realidade do reino de Deus. E o reino de Deus, anunciado por Jesus, é o acerto do mundo caótico que foi instaurado lá atrás, através das escolhas que nós não fizemos muito bem na nossa vida. Então, o evangelho do reino de Deus, ele ajusta o caráter e o comportamento humano. Consequentemente, não dá para amenizar a palavra pecado. Eu não posso chamar pecado de um deslize, de uma fraqueza com essas ondas de um psicologismo que ronda diversos discursos de pregadores ultimamente. Essa teologia desses coachings, onde você vai ouvir a mensagem dos camaradas, e é uma mensagem de emocionalismo. Você vê o camarada chorando, daqui a pouco a câmera foca em algum da plateia que também está chorando, e aí cria-se uma histeria social de uma emoção que é uma emoção onde a pessoa não consegue nem compreender de fato a mensagem que é colocada, que sendo uma mensagem de confronto, faz aquela pessoa que está vivendo um momento difícil ou ser confortada ou ela ser confrontada para perceber que ela precisa mudar o comportamento para que o cenário da família dela, que hoje é um cenário caótico, seja um cenário modificado a partir da sua autoconsciência e da sua mudança de comportamento. Então não há comprometimento numa mensagem de teologia de coaching, não existe esse tipo de coisa. Há uma coisa, um açucarado, sabe? Uma coisa um tanto, sabe, superficial. E é isso que me preocupa. Eu coço a língua para falar nomes aqui, mas seria antiético. Coço a língua como homem que sou. Mas como alguém que conhece o Evangelho de Jesus, me preocupo muito também com a imagem das pessoas. Então, o que acontece de fato é que você não precisa saber tanto pela minha boca os nomes. Você conhece quem são esses coachings hoje de um outro evangelho que não o Evangelho de Jesus. Que não chama pecado de pecado, chama pecado de fraqueza, de deslize. Se a gente não chamar o nome dos bois, ou dar nome aos bois, nós não conseguiremos tratar na essência do caráter de uma pessoa. Se você não disser a uma criança, ou mesmo a um adulto, você errou nisso e nisso, se você for muito genérico, se você for muito... você fez alguma coisa de errado comigo, sabe aquela coisa que às vezes as meninas têm de fazer o homem subentender o que ela está pensando? Então, não existe isso no confronto do Evangelho. Não há o que subentender. É uma mensagem direta que dá nome às coisas para tratar do caráter da pessoa. A minha oração é que você seja confrontado pelo Evangelho de Jesus, pela palavra de Jesus, que é palavra de vida eterna, que gera vida. Não trata só de emoções, trata do ser humano por inteiro. É o Evangelho todo para o homem todo, é integral. Que a mensagem do Evangelho chegue na sua casa, transforme você e através de você o meio em que você vive. Não se curve diante de jargões e de palavras que só tocam uma área da sua vida. Curve-se diante de uma mensagem que confronte você
por inteiro e que leve você a mudar o seu comportamento. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.